porta de entrada para o empreendedorismo é o microempreendedor individual, conhecido por estas 3 letras, MEI. Começa agora mais uma edição do programa Vida de MEI. Seja muito bem-vindo. E já está aqui com a gente a analista do Sebrae Nacional, Angélica Córdova, e também a Jucinélia Bastos, a nossa personagem principal da história que vamos trazer hoje aqui para esta edição. Sejam bem-vindas. Mas antes de iniciar o nosso bate-papo com elas, vamos conhecer a história como microempreendedora da Jucinélia. Na tela! Meu nome é Jucinélia Bastos, eu tenho 44 anos e sou dona da Yasmin Joias, trabalho com semijoias já há 4 anos. A minha jornada ela começa ao terminar o ensino médio. Eu fiz um curso técnico, em edificações, era muito boa e gostava muito, então no meu 3º ano eu já comecei a trabalhar com desenho, porém aos 17 anos eu fui morar com o meu namorado, Tive que parar com o trabalho de projetista, porque com 19 anos eu engravidei, E aí ficava difícil trabalhar com desenho, cuidar de criança. Quando eu fiz 21 anos, eu engravidei novamente. Do meu 2º filho, Jefferson. Me separei, do pai dos meus filhos, só tinha 2 filhos, me separei dele, fui morar de aluguel e sem trabalho. E aí eu consegui um trabalho de vendedora de rua. A pessoa me contratou para vender puffs na calçada. Decidi voltar com o pai dos meus filhos, porque precisava de pai para criar filho, e consegui um trabalho de CLT. Comecei a trabalhar num local bom, uma empresa muito boa, era um plano de saúde, e eu trabalhava na central de pagamentos. Então comecei a trabalhar nesse lugar e engravidei da Yasmin, que é a minha filha caçula. Quando a Yasmin fez 1 ano e 1 ano mais ou menos, teve um processo seletivo para esse local onde eu tinha trabalhado anteriormente, de CLT. E aí eu passei nesse processo seletivo, ganhava bem, E eu fiquei lá trabalhando até isso foi mais ou menos 2004, 2005, eu fiquei trabalhando lá até 2013. Em 2013 eu saí de lá porque lá a gente trabalhava com muito movimento repetitivo e aí eu tive um problema sério de saúde. Nesse tempo, o pai dos meus filhos teve um problema sério e ele ficou com tetraparesia, ele ficou de cadeira de rodas. E ele decidiu ir embora, deixar a gente, Porque como eu era nova e ele era novo, ele achava que ele iria me atrapalhar a minha vida se ele continuasse comigo cadeirante. Fiquei uns 3 anos desempregada e doente. Um belo dia eu decidi fazer a inscrição dos meus filhos no CIL, o curso de inglês gratuito. E nesse tempo fiz a inscrição online e só um conseguiu a vaga, o outro não conseguiu. E aí eu fui me informar a respeito, falaram que eu tinha que ir lá no CIL mesmo, de madrugada para ficar numa fila e tentar a vaga para o outro filho. E atrás de mim tinha uma moça. Ela começou a conversar comigo e falou: eu trabalho com semijoias, eu sou representante de semijoias. Eu não entendia nada, nunca nem tinha visto falar que alguém vendia semijoias assim. Não me interessei pelo que ela me ofereceu. E aí ela quis pegar o meu telefone, eu dei meu telefone para ela. Depois essa moça me ligou, E aí ela falou: eu falei com você lá na fila do CIL e tudo. Falei: moça, eu não sei, nunca vendi semijoias, não sei nem para onde vai isso. Aí ela: mas eu levo o pano pra você, te explico tudo e pá. Eu falei: tá, beleza. Aí marquei com ela, ela foi até minha casa com um pano de semijoias, me explicou como é que funcionava tudo. Você tem uma comissão de tanto, se você vender, se você não vender, você me devolve. Passou-se 1 mês, chegou o dia de acertar o valor com essa moça, recebi tudo bonitinho, tive uma comissão pequenininha, porque eu vendi só R$800. E aí eu paguei pra ela
Aí ela foi e falou assim pra mim, lá onde eu trabalho tem uma vaga de representante. Você não quer trabalhar lá? A Yasmin era novinha ainda nesse período. E aí ela falava assim pra mim, antes de eu arrumar esse trabalho, né? Ela falava assim, mãe, não fica triste não, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu ouvia aquilo, mas tipo, nossa, minha filha, tá? E ela falava isso muitas vezes pra mim, porque eles passaram esse período de depressão comigo, eles passaram assim, juntinho, os três. E eu comecei a ver como é que funcionava o negócio lá. E logo a dona da empresa me chamou e falou assim pra mim, Ju, eu tô com um projeto novo e eu quero colocar você nesse projeto. Eu quero que você seja supervisora. E aí, como supervisora, você vai ter que buscar por representantes e você vai cuidar dessas representantes. Fiquei uns 6 meses nesse trabalho e aí eu descobri como que funcionava o atendimento, porque até então eu sabia ser representante, eu não sabia como gerir, né, as representantes. A dona resolveu acabar com o projeto, né? E eu fiquei sem trabalho, porque aí, no caso, eu ia ser só a representante da empresa. E aí eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Aí é a hora, né? É a hora do que Deus falou com você, ué. Descobri uma empresa em Goiânia. Era uma empresa que, na verdade, era o perfil da empresa que eu queria abrir. E eu fui visitar essa empresa, eu não tinha dinheiro nenhum para investimento. Eu já tinha aberto um CNPJ para poder me tornar a supervisora lá da empresa que eu trabalhava. Peguei cheques e fui até essa loja lá em Goiânia fazer compras. E eles liberaram lá para mim 40 mil. Aí 2018, início de 2018, comprei 40 mil de semijoias e montei 20 kits. Eu sou uma empresa pequena, porém sou uma empresa que oferece, que dá valor ao que oferece para as clientes, né? A gente não trabalha com pano de semijoias, nós trabalhamos somente com maletas. As nossas peças, elas vão todas em tags, com a marca, com a logo da nossa empresa, todas no plástico, então não arranha, não enrola uma na outra. Não tem perigo de quebrar os brincos, porque o pano tem todo esse problema. Além disso, a gente procura trabalhar realmente com semijoias, porque existe o folheado e existe a semijoia. Eu trabalho com um programa, um sistema, e esse sistema me dá uma curva ABC do que sai mais na minha empresa, do que sai menos. A gente tem, assim, uma saída maior de brincos. Meu momento perrengue foi quando a pandemia começou. Eu tinha aumentado as minhas maletas, na verdade eu tinha trocado o pano de semijoias pelas maletas e eu trabalhava com 20 panos de semijoias, passei a trabalhar com 40 maletas. E eu comprei tudo no cheque. E aí, até então, eu conseguia todo mês fazer a cobertura bonitinho. E aí começou a pandemia, de 50 revendedoras que eu tinha, eu passei a ter 15. E eu não tive mais possibilidade de cobrir esses cheques. Então, para mim foi um momento assim, cara, eu vou fechar, eu vou parar, eu não consigo mais. Eu entrei em pânico, entrei em desespero. E aí o que veio na minha mente foi, vai estudar, vai aprender. E aí foi o que eu fiz. O meu momento pulo do gato foi muito assim próximo ao meu momento perrengue, né? Quando eu me vi desesperada e o estalo foi vai estudar, vai aprender, foi quando eu paguei um curso de R$2.000 e falei assim, agora eu aprendo. Eu já tinha 40 maletas, eu já tinha assim um início de como agregar valor ao que eu vendia, sem saber, eu queria trabalhar com as maletas, mas não era sabendo que isso agregava valor ao que eu vendia. Para mim era porque era mais bonito e os panos maltratavam muito as semijoias. Ao aprender neste curso
que eu poderia aumentar o valor das minhas peças se eu agregasse valor à minha entrega, eu falei assim, não, aqui eu posso ganhar mais dinheiro só com 15 revendedoras do que eu ganhava com 50, por exemplo. E aí eu mandei fazer tags, pesquisei empresas que vendiam embalagem, comprei embalagem, então minhas peças iam em embalagem. Coloquei saquinhos nas maletas, então a vendedora ela não precisava mais entregar a joia na mão da pessoa, ela colocava no saquinho, entregava no saquinho bonitinho. Esse foi o meu pulo do gato, foi aprender que agregar valor ao que eu vendo dava não somente credibilidade, mas me dava mais lucro e mais retorno. Quando eu abri o meu MEI a primeira vez, por conta do meu problema de saúde, eu tive que entrar em processo com a empresa que eu trabalhei, INSS, essas coisas, e eu não podia abrir o meu MEI. Então, para que eu pudesse fazer esse trabalho lá com a empresa de semijoias que eu era representante, eu abri o MEI no nome do meu filho, já abri o MEI com este nome, Yasmin Joias, porque já era um sonho meu. Quando Deus falou para mim, você vai trabalhar com semijoias, o nome já veio, vai ser Yasmin Joias. Eu tive muita dificuldade, eu precisei de procurar um contador para fazer a abertura do meu MEI, porque eu não tinha nenhuma informação. A pessoa ela só me falou assim, você precisa ter um MEI. E eu não sabia nem o que era MEI. Agora, em 2022, eu consegui, resolver todo esse meu problema e eu pude abrir o MEI no meu nome mesmo. Então, fiz a troca, fechei o MEI que estava no nome dele, abri no meu nome. Dessa vez, agora em 2022, é que eu já tive um pouco mais de facilidade. Eu já sabia que eu podia abrir o MEI na internet, eu mesma podia entrar e abrir. Agora, eu já tinha um filho que estava se formando em contabilidade e já tinha um filho formado em direito. Então, para mim, foi tudo muito mais fácil. A Yasmin Joias agora ela se tornou um estúdio de beleza. E os meus parceiros, alguns, eles não têm o MEI. Eles não conseguiram ainda abrir o MEI por conta de dificuldades. Só entrar lá e fazer. As pessoas têm dificuldade em conseguir entrar lá e fazer na internet, de finalizar, de se informar de que todo mês existe um boleto. Existe muita vantagem em se tornar MEI. Se ela trabalha costurando em casa, por exemplo, e ela tem um MEI, se ela ficar doente, ela tem um auxílio. Então, nesse ponto é muito importante. Mas também no ponto de você se ver como um empreendedor, como uma empresa. Eu não quero ser MEI a vida toda. Eu quero me tornar uma ME. Em nome de Jesus eu vou me tornar. Eu me sinto uma empresária. Eu pago aquele boleto todo mês ali, não visando que eu posso ter um benefício, mas visando que eu sou uma empresária, que eu tenho um negócio regularizado, e isso traz mais credibilidade para a gente quando você vai oferecer o produto para a pessoa. Eu quero transformar a Yasmin Joias num estúdio de estética, onde as pessoas venham para fazer um bronze, venham para fazer uma aplicação, venham para fazer uma massagem, e ela tenha bem assim, uma loja de semijoias, para que ela possa não somente sair bonita, arrumada, mas sair enfeitada com uma semijoia, com uma bolsa, com um óculos, com uma sandália. E junto dessa estética, eu quero montar o café da minha filha, mas eu quero montar um café assim, que as pessoas tenham desejo de sentar lá e comer algo que ela faz. Esse é o meu projeto para o futuro. O meu conselho para as pessoas que querem começar a empreender, querem ser dona do seu próprio negócio, além de se informar a respeito do que você vai fazer, você buscar, nesse aprendizado que você buscar, você não ir com muita sede ao pote, sabe? Eu vou começar a vender, por exemplo, material escolar. Aí eu vou lá, vou comprar 100 cadernos, 100 modelos diferentes. Não. Vai devagar. Vou comprar 10. Vou comprar 10 modelos de canetas, 10 modelos de lápis, 10 modelos de caderno. E eu vou começar
pequeno e eu vou crescendo aos poucos. Eu vou vendo o que eu vendo mais para eu comprar mais, para eu repor mais. Isso funcionou para mim agora nas semijoias, mas eu acho que não funciona somente em semijoia, funciona para qualquer negócio que a gente quer abrir. Não espera para ter um local, você pode começar na sua casa, você pode montar um cantinho lá bonitinho e começar a postar no Instagram, começar a postar no WhatsApp o que você está vendendo. E se for ter um local, pesquisa direitinho o local. Porque o local é o primeiro ponto, assim, quando a gente quer abrir um negócio de fachada, a gente pesquisar o local onde a gente vai abrir. Porque depois que você monta o negócio, para você desmontar e procurar outro lugar é mais difícil. Que história bacana e linda essa da Jucinélia, né, gente? Uma verdadeira história de superação e garra. E nós vamos a um rápido intervalo e na volta vamos conversar sobre esse case de sucesso. É daqui a pouquinho, não sai daí. De volta com mais um programa Vida de Meia aqui no canal Empreender e agora vamos conversar com elas, com a analista do Sebrae Nacional, a Angélica Córdova e também com a Jucinélia Bastos, a nossa personagem. Angélica, uma verdadeira história empreendedora, não é mesmo essa da Jucinélia? Olha, é verdade, Bruno. Olá, Jucinélia. Prazer estar aqui conversando com todo mundo. A história da Jucinélia é uma história de muita gente assim no Brasil, né? Que começa a empreender por aquilo que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. Mas vou trazer um pouco esse conceito do que seria esse empreendedorismo de necessidade, né? Na verdade, é uma oportunidade dentro de uma necessidade. As pessoas empreendem porque elas precisam, né? Fazer sua vida acontecer, fazer a sua renda, né? E a Jucinélia, a história dela se aproxima de muita gente quando ela vai começar a empreender a partir de um momento em que ela não podia mais continuar como funcionária, né? O que ela fazia antes. Acredito que hoje a Jucinélia é até muito mais feliz porque é dona do próprio negócio, então consegue fazer uma gestão melhor da própria vida, da própria renda, ter mais autonomia, mas quando ela começou foi porque ela viu a necessidade, por isso que se chama de empreendedorismo por necessidade, mas ela fez essa necessidade uma oportunidade para aprimorar nos negócios, né? Então, assim, ela não ficou ali, ela não viu esse momento de empreendedora só ali como uma ponte até um outro momento de conseguir um outro emprego. Ela viu ali uma oportunidade de refazer a vida dela e de trazer melhorias para as vidas de outras mulheres, de outras pessoas, seja com essa variedade de ofertas, né, de produto, de serviço que ela consegue agregar aí dentro do negócio dela. Então, de fato, sim, um grande exemplo de empreendedorismo. É verdade, Angélica, a gente pôde ver aí no vídeo, né, um pouquinho aí da trajetória dessa jornada empreendedora, né, da Jucinélia. Jucinélia, que inclusive a gente percebeu o quanto você se empenhou, você lutou para chegar e conseguir conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Mas não foi um caminho tão fácil, né, Jucinélia? Não foi. Não é fácil ser empreendedor, né? Começar e não desistir com as dificuldades, permanecer firme no que você ama fazer, no que você escolheu fazer. Realmente comecei por necessidade, mas aprendi a amar tanto o meu negócio, o meu trabalho, que hoje eu faço por amor. Agora, Angélica,
meio que sem querer mesmo, acabou que a Jucinélia cumpriu aí, né, as etapas de quem quer ser um empreendedor e fez, né, acontecer o negócio dela, né? O que faz aí, na sua opinião, você como especialista, uma pessoa empreender no Brasil? É porque a gente sabe que tem as duas possibilidades, né? Quando a pessoa quer ser dona do seu próprio negócio, quer abrir o próprio negócio, ou ela faz por oportunidade ou ela faz por necessidade, né? Bom, é isso, né? O brasileiro, ele tem esse sonho de ser empreendedor, né? Saiu uma pesquisa recente que falou que 6 em cada 10 brasileiros têm o sonho de empreender. Então, você vê que é uma característica mesmo de mais da metade da população, né? Então, assim, os brasileiros têm, vamos dizer assim, no próprio sangue, essa necessidade de ser dono do próprio negócio, de fazer a vida melhorar, né? O sonho de ter um próprio negócio é o segundo entre os brasileiros, está atrás apenas de viajar. E olha só que interessante, muitas vezes ter um negócio é esse meio de poder ter sua renda, de ter sua autonomia para chegar a esse primeiro sonho, que é de fazer uma viagem nacional, né? E aí o que acontece? A gente tem 2 tipos de empreendedorismo, como eu tinha falado, que é o por oportunidade e o por necessidade. Mas quem é que não tem necessidade de manter a sua própria vida, de fazer, né, a sua economia girar, a sua pessoal, a sua da empresa, beneficiar outras pessoas? Então, assim, é um conceito que ele é cada vez mais um junto do outro. A gente fala da necessidade porque muitas pessoas começam a empreender no momento em que está desempregado, no momento em que não consegue uma recolocação no mercado. Então, a pessoa começa ali, muitas vezes, na informalidade. A própria Ju começou, né, na informalidade, mas depois vai vendo como isso é sustentável, vai aprimorando a sua forma de fazer o seu negócio e vem para a formalidade, que foi o que aconteceu com ela, né? E abrir o MEI, né, Angélica, é de fato o primeiro passo, digamos assim, para quem quer aí formalizar o próprio negócio, né? Isso mesmo, Bruno. O MEI, ele traz oportunidade que muitas vezes quem está na informalidade não tem. O quê? Por exemplo, você poder emitir a nota, então você vai poder fazer negócios mais robustos, você vai poder dar segurança para o seu cliente daquela transação comercial que ele está realizando com você, seja serviço, seja produto. Além disso, ao se formalizar, a pessoa, quando formaliza, virando MEI, ela tem acesso a benefícios previdenciários, então ela não fica ali à margem da proteção social. Então o MEI, ele tem uma função dupla, né? Posso dizer assim, primeiro, ele vai dar de forma muito rápida, ágil, credibilidade ao seu negócio, seja por meio da nota, seja você se habilitando a participar de compras públicas, de editais, né, governamentais, e também ele é, de uma segunda forma, uma maneira de proteger esse brasileiro que empreende, que está ali no rala, que está fazendo seu próprio negócio, porque ele vai ter acesso lá na frente, né, à aposentadoria, mas a um seguro de acidente, né? A licença maternidade. Então, fazer o MEI, pagar a DAS regularmente, dá acesso ao microempreendedor uma série de benefícios. E para quem está nos assistindo, né, Angélica, muitas das vezes acha que se tornar um microempreendedor individual ou abrir o próprio MEI, né, como você bem falou, é uma tarefa difícil. Só que não, né? A gente sabe que eu, por exemplo, sou também microempreendedor individual. Eu tenho meu MEI há alguns anos, pago minha DAS ali mensalmente, certinho, sei dos benefícios que o microempreendedor individual brasileiro ele tem ao optar, ao fazer essa opção, né? Essa opção de vida, né, Angélica, né, Jucinélia? Só que não é difícil, né? Por exemplo, eu pelo menos, quando eu fui abrir, eu achei super fácil, super simples, super tranquilo e bem explicativo, né? Porque a gente acaba recebendo aí, quando a gente vai ao Sebrae, né? A gente recebe todas as orientações de uma forma bem simples, bem didática, digamos assim, né, Angélica? Exatamente. Olha, o Sebrae, ele dá todas as informações para o empreendedor, né? De forma gratuita.
a emissão dessas guias, ela pode ser feita pelo próprio empreendedor, no portal Sebrae, no aplicativo do Sebrae, de forma gratuita. Então, assim, muitas vezes, na hora que vai fazer essa pesquisa sobre o MEI, as pessoas acabam tendo ali na pesquisa, né, pelas plataformas de busca, muitas empresas que cobram pelo serviço, que falam que tem uma assessoria. Não precisa, procure o Sebrae, porque o processo é simples, ele é online. Quem tem dificuldade em lidar com o online, o Sebrae faz junto do empreendedor para poder facilitar esse processo para a vinda. Uma outra questão, Bruno, que muitas vezes as pessoas têm dúvidas, é se formalizar, tem algum benefício, por exemplo, da Seguridade Social, né? Como um Bolsa Família, por exemplo. Vou perder? Não vai perder automaticamente, né? Então, assim, é um processo, porque a Bolsa Família, por exemplo, ela é para te apoiar no momento que você precisa. Ao se transformar MEI, você não vai perder ela. Muitas vezes as pessoas usam esse recurso, né, para ajudar a empreender. Então, a ideia é que a pessoa, à medida que vai desenvolvendo aí o próprio negócio, ela consiga sair desse critério de atendimento, né, pelos projetos sociais. Mas não é automático, não perde. Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam, eu vou perder meu benefício. Não vai perder ao se formalizar. Então, assim, formalizar hoje o Brasil, ele quer que as pessoas se formalizem. E o Sebrae está aí para apoiar o microempreendedor individual. Vamos conversar então com a nossa personagem, com a Jucinélia. Jucinélia, lá no início, assim que você decidiu abrir o seu próprio negócio, né, a Yasmin Semijoias, o MEI foi super importante nesse momento que você, de fato, eu quero ser dona do meu próprio negócio, eu quero empreender, eu quero ser mais uma empreendedora feminina no país. Como é que foi que o se tornar MEI te ajudou aí nesse processo, em todo esse seu processo de assumir essa missão tão importante, tão bonita que é ser uma empreendedora feminina brasileira? Então, Bruno, justamente no que a Angélica estava falando aí, né? A questão da credibilidade que eu tive quando alguém ia pegar uma maleta, por exemplo, minha, para entregar ou para fazer suas vendas, e elas acreditavam, porque eu era uma empresa. Embora MEI, eu nunca me considerei não empresária, e eu sempre falei para todo mundo, eu sou uma microempresária. Eu trabalho, eu sou dona do meu próprio negócio e eu sou uma pessoa jurídica, então isso, assim, é uma questão, eu acho que uma questão pessoal para quem começa a ser empreendedor, é justamente se ver como um empresário, embora não grande, mas como um empresário. Questões bancárias também, porque você tem a possibilidade de abrir uma conta jurídica, essa conta jurídica te dá N possibilidades. No caso do DAS, né, mensal, o próprio banco me manda, quando está próximo a vencer, ele me manda um recadinho. No dia do pagamento, ele me manda um recadinho para que eu possa fazer o pagamento diretamente pelo banco. Eu não preciso nem ir lá buscar, nem imprimir um DAS para eu fazer o pagamento. Então, tem essas possibilidades e essas facilidades também quando a gente se regulariza, né? É verdade, viu, Jucinélia? E como estamos falando de MEI, né, Angélica? Quantos brasileiros, né, brasileiras, empreendedores e empreendedoras estão à espera dessa votação, né, falando agora desse projeto de lei, o 108 de 2021, que tramita lá no Congresso Nacional, que já passou pelo Senado, que segue sob análise na Câmara dos Deputados, né, que justamente amplia o teto anual, né, nosso limite hoje é de R$81 mil, mas a proposta pretende aí aumentar um pouquinho e que esse limite alcance aí a casa dos R$130 mil por ano, né? Ao invés de um colaborador, a gente possa ter aí o direito de contratar até 2 colaboradores. O quão é aguardada, né, Angélica, essa proposta que está sendo discutida lá no Congresso Nacional, né?
É verdade, Bruno, porque a questão hoje é que o teto, né, do microempreendedor individual, ele é até 81 mil. Esse valor ele está estabelecido já há bastante tempo, né? A gente vem vivendo aí inflação, viveu, né, alguns períodos aí de questões econômicas. Então, hoje, 81 mil, acaba que muitos empreendedores que ainda não estão prontos para virar uma microempresa, por exemplo, para fazer essa virada, mudar a forma de tributação, a forma fiscal, né? Porque o MEI é o que tem a tributação mais simples. Todos os impostos são recolhidos por meio da DAS. Quando você vira microempresa, também é simplificado, mas aí já entra outras questões que precisam ser olhadas, como ter um contador, os tributos, né? Então, assim, muita gente chega a esses 81 mil, 82 mil e acaba sendo reenquadrado, que é aquilo que a gente fala, né? É esse momento de deixar de ser MEI e virar uma microempresa. E aí, às vezes, ainda não tem a capacidade de virar uma microempresa, né? Por toda essa responsabilidade que vem no bojo quando você troca aí o seu porte. Mas esse projeto vai ser uma conquista, a gente espera muito que ele seja aprovado, porque ele também é uma medida de inclusão para esses mais de 14 milhões de MEI que a gente tem no Brasil. Perfeito. Angélica, Jucinélia, a gente só vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais essa edição aqui do programa Vida de MEI, contando um pouquinho da história da Jucinélia, essa empresária e empreendedora de sucesso. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com mais um programa Vida de MEI aqui no Canal Empreender, e a gente segue aqui conversando com a Angélica Córdova, ela que é especialista do Sebrae Nacional, e também com a nossa personagem, a Jucinélia Bastos, ela que é proprietária e empreendedora da Yasmin Semijoias. Meninas, vamos ver agora, né, Angélica, Jucinélia, qual foi aí o momento perrengue da Yasmin Semijoias na tela? O meu momento perrengue foi quando a pandemia começou. Eu tinha aumentado as minhas maletas, na verdade eu tinha trocado o pano de semijoias pelas maletas e eu trabalhava com 20 panos de semijoias, passei a trabalhar com 40 maletas. E eu comprei tudo no cheque. E aí, até então eu conseguia todo mês fazer a cobertura bonitinho. E aí começou a pandemia. De 50 revendedoras que eu tinha, eu passei a ter 15. E eu não tive mais possibilidade de cobrir esses cheques. Então, para mim foi um momento assim, cara, eu vou fechar, eu vou parar, eu não consigo mais. Eu entrei em pânico, entrei em desespero. E aí o que veio na minha mente foi, vai estudar, vai aprender. E aí foi o que eu fiz. Pois é, né, Angélica, ninguém imaginava, na verdade, né, prever aí essa pandemia, né, a Covid-19, que afetou não só o Brasil, mas o mundo como um todo, né? A gente sabe que acabou que muitas empresas, infelizmente, tiveram de fechar as portas, muitos negócios foram fechados, mas tem uma boa notícia, né? Por trás de tudo isso que aconteceu com essa crise sanitária que assolou, que afetou o mundo, né, Angélica? Muitas outras empresas também viram nessa pandemia uma oportunidade de negócio e muitos acabaram também abrindo novos negócios e que se mantêm até hoje, né? A gente sabe que para que tudo isso aconteça é importante que o empreendedor, a empreendedora, o microempreendedor, o pequeno empreendedor, ele se programe, né? Ele se planeje e faça aí um bom planejamento, um bom planejamento financeiro, uma boa gestão para que o negócio dê certo, né, Angélica?
É verdade, você tratou aqui, Bruno, de várias questões, né? Então, o planejamento financeiro, a questão da pandemia, esse momento perrengue da Ju, ele foi muitas vezes relacionado a esse momento. Tá na hora de eu dar esse salto maior ou não tá na hora? Ela acabou lidando com o imponderável, que foi, de fato, a pandemia, o que trouxe o perrengue maior para ela. Mas o que é importante? Hoje no Sebrae a gente vê muitas vezes que os MEI acabam, né, os microempreendedores individuais, acabam misturando o que é minha finança pessoal, o que é minha finança da empresa, assim, do meu negócio. E uma coisa muito importante, o Sebrae tem aí vários cursos, tá? Pelo próprio site, pelo nosso próprio portal, para poder ensinar a fazer essa gestão. Separar a conta do que é minha conta pessoal, do que é a minha conta empresarial, é muito importante para evitar perrengues, para eu conseguir ter clareza de no momento de eu investir na minha empresa, no momento de eu me planejar melhor, olhar as possibilidades de mercado, taxa de juros, possibilidades de pagamento, qual que é a minha perspectiva, fazendo análise de mercado para os próximos meses. Obviamente, como a gente falou, a pandemia da Covid-19 foi esse imponderável, né, que pegou o mundo todo de surpresa, mas a Ju conseguiu aí superar esse momento de dificuldade e a gente está aqui em 2023, ela está aqui fortalecida nos negócios. E como você bem falou, né, Angélica, acaba que muitos empreendedores, eles não conseguem fazer essa distinção, né, essa diferenciação de separar, né, o que é conta pessoal da conta da empresa, né? Aí vira uma bola de neve, né? Porque o empreendedor, que também é pessoa física, ele utiliza o dinheiro do caixa da empresa para pagar uma conta pessoal e vice-versa, acaba retirando ali do próprio Olerite, né? Que todo empreendedor é importante também, né, Angélica, a gente trazer aqui para quem está nos assistindo, para quem está em casa, a importância desse empreendedor, ele também ter o seu próprio Olerite, né? Ter o seu próprio ali salário, né? Instituir ali um salário junto ao seu contador, né? Junto ao seu advogado, um soldo, né? Um dinheiro mensal para que ele possa, né, sobreviver, né, possa tocar ali, cumprir com suas responsabilidades pessoais. Mas é isso, como você bem falou, acaba misturando tudo e vira ali aquela confusão, aquela bola de neve, né, Angélica? É verdade. A gente precisa ter essa clareza do que é meu prolabore, né? Ou seja, quanto do percentual que eu tive de venda, de movimentação, que eu vou retirar para mim, como pessoa física, para eu pagar as contas de casa, as contas dos filhos, né? As minhas necessidades, e deixar sempre um caixa. Esse caixa é da empresa. Assim como nós, como sujeito, né? Eu como mãe, eu preciso, né, dona de casa, eu preciso ter ali um recurso para manter tudo isso, a empresa também precisa ter um recurso para ela ser saudável. Assim como a gente, como pessoa física, olha, eu quero fazer uma viagem, que é o primeiro sonho do brasileiro. Eu preciso guardar ali mensalmente para eu conseguir realizar esse sonho. A empresa também precisa ter. Eu quero o quê para minha empresa? Eu quero alugar um espaço, eu quero contratar um funcionário, eu quero melhorar meu maquinário. Eu preciso prever, né, mensalmente ali um percentual para eu ir fazendo esse pé de meia, digamos assim, para dar segurança para o negócio. Então, tanto para o empresário ter sua segurança, quanto para o próprio negócio ter a sua segurança. Isso é fundamental e o Sebrae tem cursos que mostram como fazer isso, consultorias, pode procurar pelo 0800, pelos diversos canais que o Sebrae oferece. E será que a Jucinélia fez o dever de casa, tem feito esse dever de casa? Conta pra gente, Jucinélia. Então, quando eu comecei, né, que, como eu falei, foi por necessidade, e eu acredito que muitos dos MEIs fazem a mesma coisa, eu trabalhava como MEI para suprir a minha casa, para suprir as necessidades da minha casa.
Então, nunca foi assim, vou separar o que é da empresa e o que é da pessoa física Jucinélia, não. Sempre foi. A Yasmin Joias é algo que supre as necessidades, o que a casa e os filhos precisam. Após formar meus filhos, né, que graças a Deus deu tudo certo, hoje eu tenho essa possibilidade. Foi quando eu comecei a trabalhar com um sistema próprio para empreendedor de semijoias. Ele consegue me dar todo esse suporte financeiro, de separar o que é venda, separar o que vem das revendedoras, comissionamento, o que eu tenho de lucro em cada peça que eu revendo. Então, hoje eu tenho essa possibilidade de fazer esse diferencial, de separar o que é a Yasmin Joias do que é a Jucinélia, dona de casa. Até porque, né, Jucinélia, você fez aí, à época, uma projeção de investimento, né? Qual era, de fato, essa sua projeção quando você começou? Quando eu comecei, eu já tinha as minhas revendedoras, né? Como eu saí de uma outra empresa de semijoias, que eu, no caso, que procurava as revendedoras, esse contato direto das revendedoras era comigo, a gente tinha um certo vínculo. Então, todas as revendedoras que eu tinha como representante, elas continuaram revendendo as minhas semijoias. Então, quando eu comecei a ser a Yasmin Joias, eu já tinha o pessoal que fazia as minhas vendas. Eu tinha um ganho muito alto quando eu comecei em 2018. Eu realmente vi as coisas caírem. Foi realmente no meu momento perrengue quando começou a pandemia que eu perdi mais de 70% das minhas revendedoras. Porém, após esse período, eu consegui resgatar muitas e consegui trazer outras muitas e que está, levantando aos poucos agora, né? A gente é um passo de cada vez agora. Não, hoje eu costumo trabalhar com trimestres. A cada trimestre eu renovo um produto da minha empresa, tudo à vista, sem a necessidade de parcelamentos ou essas coisas. Então, eu consigo, a cada 3 meses, fazer uma reposição, as minhas revendedoras e as minhas clientes terem novidades sem que eu me endivide, né? Então, eu acabei aprendendo. Ou seja, assim como vários outros empreendedores e empreendedoras, como eu falei há pouco, né, Jucinélia, você teve o seu momento perrengue em razão da pandemia. Graças a Deus você não precisou fechar as portas da Yasmin Semijoias, mas como todo negócio, estamos vivendo um momento pós-pandemia, né? A pandemia de fato ficou no passado, é página virada para muitos e para você também. Você também teve o seu momento de virada de chave, né? Na verdade, né? Aquele pulo do gato, e é justamente isso que a gente vai conferir agora na tela. O meu momento pulo do gato foi muito assim próximo ao meu momento perrengue, né? Quando eu me vi desesperada e o estalo foi vai estudar, vai aprender, foi quando eu paguei um curso de R$2.000 e falei assim, agora eu aprendo. Eu já tinha 40 maletas, eu já tinha assim um início de como agregar valor ao que eu vendia. Sem saber, eu queria trabalhar com as maletas, mas não era sabendo que isso agregava valor ao que eu vendia. Para mim era porque era mais bonito e os panos maltratavam muito as semijoias. Ao aprender neste curso que eu poderia aumentar o valor das minhas peças se eu agregasse valor à minha entrega, eu falei assim, não, aqui eu posso ganhar mais dinheiro só com 15 revendedoras do que eu ganhava com 50, por exemplo. E aí eu mandei fazer tags, pesquisei empresas que vendiam embalagem, comprei embalagem, então minhas peças iam em embalagem. Coloquei saquinhos nas maletas, então a vendedora ela não precisava mais entregar a joia na mão da pessoa, ela colocava no saquinho, entregava no saquinho bonitinho. Esse foi o meu pulo do gato, foi aprender que agregar valor ao que eu vendo dava não somente credibilidade, mas me dava mais lucro e mais retorno.
Jucinélia, só tem uma coisa para te dizer. Você foi muito esperta, muito sensata, pensou muito rápido ali. De fato, você tomou uma decisão que mudou o seu negócio e você conseguiu virar o que era um problema, se transformou em uma solução. E que solução, né? Sim, sim. Você não tem para onde ir, você procura um caminho melhor, né, do que o que você estava fazendo. Como eu já tinha feito vários cursos, né, na área, quando eu decidi ser uma empresária, eu procurei estudar a respeito, porque eu sabia pegar as semijoias de alguém e levar para outro alguém vender, né? Eu não sabia o caminho até conseguir essas semijoias, eu não sabia nada sobre produto. Então, como eu já tinha feito esses cursos, e o curso me ensinou que quando eu agrego valor ao que eu vendo, eu consigo ter um lucro maior, porque eu consigo cobrar mais por este produto. Então, foi o que eu procurei fazer. Parei de trabalhar com panos de semijoias, comecei a trabalhar com as maletinhas, tudo etiquetado, tudo com as tags, com a minha logomarca. Procurei me adequar, na verdade, ao que eu queria oferecer para as minhas revendedoras. E deu muito resultado. Graças a Deus foi assim, realmente um pulo do gato muito bem, muito bem pensado. Ô, Angélica, agregar valor, né? Aumentar o ticket médio, independentemente do serviço ou produto, tem tudo a ver com a capacitação, né? E a Angélica e a Jucinélia, na verdade, ela foi muito feliz, né, em buscar esses cursos para que ela se tornasse cada vez mais uma profissional mais preparada, mais qualificada e pudesse aí sair e encontrar uma solução que fosse viável para ela, né? Sim. Na fala da Jucinélia, ela já traz vários aspectos, tanto agora do pulo do gato, quanto no momento que a gente comentou a importância de planejamento. Você percebe na fala dela que ela tem um planejamento que vai de 3 em 3 meses, que ela faz gestão de produto, faz gestão de condicionamento. Então, isso, como é que você consegue? A vontade de ser empreendedor, ela é nata, nossa, ela está junto da gente. Mas o como ser empreendedor precisa ser desenvolvido. E a Jucinélia procurou maneiras de desenvolver o negócio e a gestão do negócio. Então, a Jucinélia tem tudo para poder crescer e pode contar com o apoio do Sebrae para isso. Olha aí a dica, tá vendo? Não só para a Jucinélia, mas para outras empreendedoras, outros empreendedores que estão aqui nos assistindo. Procure o Sebrae, os canais aí, o Sebrae está aqui para isso. Temos aí o 0800, 570 0800. Agora, voltando um pouquinho mais para o caso da Jucinélia. Jucinélia, acabou que essa sua atitude, né, essa sua coragem, essa sua iniciativa estimularam aí, né? Se destacou tanto, né? Se destacou tanto no mercado que acabou atraindo aí, influenciando até mesmo a concorrência, né? Sim, sim. Eu tenho muitos dos meus amigos empreendedores também no ramo de semijoias, né? E eles me procuram para saber qual o sistema que eu utilizo na minha empresa, como que eu consigo trabalhar com as maletas, me pedir indicação de onde que eu faço as minhas etiquetas, o que eu uso, como é que eu faço. Eles realmente ficam interessados e muitas vezes até me indicam para outras pessoas que querem vender. Eu quero uma coisa mais sofisticada. Eles mandam para mim, falam, não, a Ju trabalha assim, 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 você vai gostar. Então, é gratificante para mim ver pessoas que são mais antigas que eu nesse ramo se espelhando em mim, sabe? Como oferecer algo de mais valor para o cliente que tá ali para comprar, de encher os olhos do cliente quando a minha revendedora abre a maleta para mostrar as peças. Eu fico feliz e ajudo. Eu indico, falo onde que eu faço, como que eu faço, indico mesmo, porque eu acho que a gente tem que se ajudar, né? Somos pequenos e temos que nos ajudar.
Verdade, Jucinélia. Parabéns para você por essa sua atitude, iniciativa de poder aí encorajar, né, cada vez mais esses empreendedores, esses seus empreendedores que acabam também sendo esses empreendedores que são seus concorrentes, né? A gente já está se encaminhando aí para o final do nosso programa. Eu queria que você deixasse aquela mensagem de apoio para quem está em casa nos assistindo, para quem ainda tem dúvida em querer abrir o próprio negócio, para quem quer empreender, para quem quer ser dono ou dona da sua boutique, dono ou dona da sua loja de joias ou semijoias. Qual é aquela mensagem de esperança para quem está em casa nos assistindo, Jucinélia? Então, medo a gente vai ter sempre, né? Porque é algo novo. Para quem hoje é CLT, por exemplo, e quer abrir um negócio, o medo ele vai existir. Mas a nossa vontade tem que ser maior, sabe? Não comecem com estoque, comecem com poucos produtos. Não espere ter uma loja para começar. Comece com o que você tiver. Compre poucas coisas e comece a postar, a oferecer. Veja como vai ser a recepção, primeiramente dos seus amigos, né? Eu aprendi a colher as laranjas que estão no baixo primeiro e ir levantando, colhendo as laranjas do alto, né? Então, comece a oferecer, a mostrar para os amigos e veja qual é a recepção. Pense bem o que você ama revender, porque ser revendedor é amar o que você faz. Realmente, quando eu olho para uma semijoia que eu escolho para vender para alguém, e eu falo, eu usaria muito isso aqui. Então, é você amar o que você está vendendo, vender coisas de qualidade, né? Oferecer produtos de qualidade e não tem medo, não. Se formalize, porque isso é importante demais para quem está comprando de você, né? E vai em frente, não olha para trás. Se deu errado o primeiro passo, você deu o segundo, porque é por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que eu tenho a minha empresa hoje, é por isso que eu formei os meus filhos, porque eu tive medo, mas eu não desisti, eu fui em frente. Angélica, alguns segundinhos é isso, né? Para começar com o pé direito, é procurar o Sebrae, né? Procura o Sebrae. Ju, por exemplo, começou aí, né? O Sebrae, como muitas mulheres, o Sebrae tem um programa específico para trabalhar o empreendedorismo feminino. Esses medos que Ju comentou, eles estão aí presentes em muitas das mulheres empreendedoras, né? Essas mulheres que têm sonhos e não sabem como começar. O Sebrae delas, presente em todos os estados do Brasil, está aí para apoiar. Angélica Córdova, analista do Sebrae Nacional, Jucinélia Bastos, empreendedora, empresária da Yasmin Semijoias. Eu quero aqui imensamente agradecer a participação de vocês duas nesta edição do programa Vida de Meia aqui do canal Empreender. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre. E até a próxima. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E até a próxima edição do programa Vida de Meia aqui no canal Empreender.